Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise visual. Hoje a gente vai colocar sob os holofotes uma das mentes mais brilhantes e das mais disruptivas do século XX, Willard Van Orman Quine. Ele não foi só um filósofo analítico que questionou as regras do jogo. Ele literalmente pegou o tabuleiro e virou de cabeça para baixo. Ele desmontou aquelas suposições super rígidas que dominavam a filosofia e a ciência da época. Nosso objetivo aqui é entender direitinho como toda a estrutura do que a gente chama de conhecimento humano foi desafiada por ele. Bora lá? Pensei na seguinte situação. E se as leis matemáticas mais absolutas simplesmente não forem verdades absolutas? É o tipo de pergunta que dá aquele nó na cabeça, né? Afinal, a gente costuma confiar na matemática como a âncora de toda a certeza no universo. Mas e se nem mesmo a lógica pura for imune a revisões? E se absolutamente tudo estiver sujeito a mudanças dependendo do que a gente vai descobrindo sobre o mundo? Ok, vamos mergulhar fundo nisso e descobrir como as ideias revolucionárias do Quine forçam a gente a reavaliar a própria natureza da verdade. Parte 1. O fim dos dogmas e o desmonte do empirismo lógico. Para entender esse desmonte, a gente precisa primeiro olhar para as raízes do Quine lá na filosofia analítica. Ele trocava ideia, debatia mesmo com verdadeiros pesos pesados da época, caras como Bertrand Russell e Rudolf Carnap. E foi justamente por dominar tanto essa tradição que ele conseguiu apontar as maiores falhas dela. Sabe, os empiristas lógicos adoravam colocar as verdades em duas caixas super bem separadas e organizadas. É isso que o Quine chamou de o primeiro dogma do empirismo. De um lado, a caixa das verdades analíticas, coisas que são verdades só pelo significado das palavras. Tipo, todo solteiro é não casado. Você não precisa sair na rua fazendo pesquisa para saber que isso é real, certo? Do outro lado, a caixa das verdades sintéticas, afirmações que dependem da nossa experiência sensorial. Por exemplo, dizer está chovendo. Para checar, é só abrir a janela e olhar. Parecia uma divisão perfeita, sem brechas. Só que o Quine chega e diz, não, essa distinção simplesmente não se sustenta filosoficamente. Toda afirmação depende de um contexto gigantesco por trás dela. E isso ilustra brilhantemente como ele esmaga não só essa divisão de analítico e sintético, mas também quebra o segundo dogma do empirismo, o reducionismo. O reducionismo era aquela velha ideia de que toda afirmação poderia ser reduzida a dados diretos ali da experiência dos sentidos. Quine rejeita isso com todas as forças. Para ele, gente, não existe essa muralha separando lógica, linguagem e experiência empírica. A ciência não pega uma frase isolada para testar. Ela testa blocos gigantescos de teoria de uma vez só. É o pacote completo. Vamos avançar e ver como isso se constrói. Parte 2. A teia de crenças e o holismo epistemológico. Bom, se a gente não pode mais separar as verdades naquelas caixinhas isoladas, como é que a gente organiza tudo que sabe? É aí que entra o famoso holismo do Quine. Ele propõe que todo o conhecimento humano funciona junto como uma única, gigantesca e superconectada teia. Pensa numa teia de aranha mesmo. Não tem uma fronteira com placa dizendo aqui termina a ciência e começa a filosofia ou a matemática. Nada disso. Todas essas crenças moram no mesmo ecossistema. As bordas dessa teia ficam ali em contato direto com a experiência empírica do dia a dia, enquanto o miolo, centro bem protegido da teia, guarda as noções lógicas e matemáticas mais abstratas. E a implicação dessa imagem da teia é absolutamente radical. Imagina essa teia perfeitinha. Se uma experiência do mundo real, lá na borda da teia, contradiz uma teoria científica, o que acontece? A tensão se espalha por tudo. Para resolver essa contradição e não deixar a teia arrebentar, qualquer parte da rede pode precisar de um ajuste. Isso quer dizer que, em casos extremos, para salvar uma teoria científica que a gente considera crucial, até mesmo as leis da lógica ou aquelas equações matemáticas fundamentais lá do centro poderiam acabar sendo revisadas. É isso mesmo, nada, absolutamente nada está 100% imune. Então, seção 3. A ciência subdeterminada e o problema da evidência. Olhando para essa teia imensa e super flexível, bate aquela dúvida: como é que esse sistema todo lida com os dados crus das experiências do mundo real? Então, o ponto crucial aqui é o conceito de subdeterminação. A gente tem a mania de achar que se juntar dados suficiente, a própria natureza vai apontar o dedo e dizer qual teoria é verdadeira, né? O Quine prova que isso é pura ilusão. Os dados empíricos que a gente tem nunca, mas nunca são suficientes para bater o martelo sobre uma única teoria definitiva. Na verdade, teorias super diferentes, às vezes até brigando entre si, podem explicar exatamente o mesmo conjunto de evidências. Louco, né? E já que os dados não vêm com a resposta certa de bandeja, montar qualquer teoria científica exige a mão humana.
Não é só ficar sentado observando a natureza de forma passiva. A gente precisa tomar decisões pragmáticas lá dentro da nossa teia de crenças. Os cientistas acabam escolhendo a teoria que é mais simples, mais elegante, ou aquela que vai dar menos dor de cabeça e bagunçar menos o resto da teia de conhecimento que já está montada. Ou seja, a ciência é uma construção ativamente humana, não é só um espelho refletindo o mundo. Mudando de marcha agora para a parte 4, o enigma de Gavagai e a indeterminação da tradução. Saindo um pouco das teorias da ciência e indo para a filosofia da linguagem, a gente esbarra num conceito fascinante que simplesmente detona aquela nossa ideia de significado exato. Agora, o que é realmente interessante neste slide é o cenário que o Kinney monta. Imagina a seguinte cena. Um linguista chega numa tribo que fala um idioma que ninguém nunca ouviu na vida. 0 dicionários, 0 referências. De repente, um coelho passa correndo, o nativo aponta o dedo para ele e grita Gavagai! O nosso primeiro instinto, claro, é pegar o caderninho e anotar Gavagai igual a coelho. Mas será que é isso mesmo? Quando a gente para analisar as opções, dá para ver a genialidade e a confusão desse problema. Gavagai poderia muito bem significar coelho. Ok, mas, logicamente falando, poderia ser uma parte não separada de um coelho. Ou então, poderia ser um verbo, tipo animal correndo. Ou, se você quiser ir numa vibe mais filosófica e abstrata, poderia ser um evento de coelidade rolando naquele exato espaço-tempo. A grande sacada do Quine é, não tem teste empírico no mundo, não tem observação de comportamento que você possa fazer que vá provar qual dessas traduções é absolutamente certa. A conclusão que a gente é forçado a engolir é a tese da indeterminação da tradução. Basicamente, não existe uma única tradução que seja perfeitamente e absolutamente precisa entre duas línguas. Sempre vai ter uma margem aí. E é isso que nos leva à seção 5, naturalizando o conhecimento e a epistemologia como ciência natural. Depois de explodir com as antigas distinções da lógica, de mostrar que nenhuma teoria é única e que até a tradução é uma incerteza total, o que sobra pra gente? O Quine precisou inventar um jeito completamente novo de lidar com a epistemologia, que é a área da filosofia que estuda o conhecimento em si. Por séculos, a epistemologia tradicional ficou lá, quebrando a cabeça com a pergunta abstrata de como podemos justificar o conhecimento. O Quine olhou para isso e propôs uma mudança drástica, a epistemologia naturalizada. A ideia é largar essas abstrações puramente lógicas para lá. Em vez de ficar filosofando sobre como o conhecimento deveria ser justificado num plano ideal, a gente tem que investigar como os seres humanos de fato formam suas crenças na vida real. Então, a epistemologia desce do pedestal, ela deixa de ser uma disciplina acima da ciência e passa a ser um capítulo dentro da própria ciência natural, trabalhando super junto com a psicologia. Essa pegada hipercientífica leva a gente para um dos terrenos mais espinhosos da filosofia, a ontologia, que é o estudo daquilo que realmente existe. E o Quine resumiu a posição dele com uma frase que ficou super famosa. Ser é ser o valor de uma variável. Parece papo de maluco, mas em termos simples quer dizer o seguinte: a gente só tem que se comprometer em dizer que algo existe se as nossas melhores teorias científicas precisarem muito dessa coisa para funcionar. Se uma teoria física precisa assumir que elétrons existem para explicar o mundo, beleza. Então, para essa teoria, os elétrons existem. É prático assim. E essa lógica se estende para as coisas mais abstratas. O Quine não era totalmente contra os conceitos abstratos, tá? Mas ele era, acima de tudo, pragmático. Ele adotou o que a gente chama de realismo moderado, principalmente na matemática. O que isso significa na prática? Ele aceitava de boas a existência de entidades que a gente não pode tocar, tipo os números, mas, de novo, não por causa de alguma crença mística do além, mas puramente porque a nossa grande teia de conhecimento científico desabaria e não faria cálculo complexo nenhum sem eles. Os números existem porque a ciência precisa deles. Simples assim. Se você curtiu e quer ir fundo nessa teia de pensamentos, estas 3 obras são leituras mais do que obrigatórias. De um ponto de vista lógico, é onde está aquele ensaio lendário que simplesmente destrói os dogmas do empirismo. E Palavra e Objeto é onde você vai encontrar o enigma do Gavagai e mergulhar nas ideias de tradução. São textos fantásticos, essenciais para ver como o Quine consegue ser super rigoroso no argumento e, ao mesmo tempo, absurdamente criativo. Chegando ao fim desta análise visual, a imagem que fica na cabeça é de um conhecimento totalmente dinâmico. Onde antes todo mundo procurava pedras inabaláveis e certezas absolutas, Kinney revelou para a gente uma teia elástica, viva, que balança e se ajusta às tensões do mundo empírico. E observando essa teia incrivelmente adaptável, surge uma provocação final para a gente refletir. Se até a lógica mais básica pode ser ajustada para salvar a nossa compreensão do universo, o que realmente significa ter uma certeza? As certezas perdem aquele peso de dogma, né? E quer saber, é exatamente essa maleabilidade, essa falta de respostas prontas, que faz a aventura do conhecimento humano ser tão fascinante. Fica aí o convite para continuar puxando os fios dessa teia. Até a próxima análise.